profeta Abacuque. Abacuque, capítulo de número 3, leremos os versículos 1 e versículo 2. Abacuque 3, 1 e 2. Enquanto você encontra Abacuque 3, 1 e 2, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui estamos em nome do Teu Filho Jesus. O momento agora em que abrimos a Tua palavra e dela queremos extrair os Teus ensinamentos. Então eu me coloco agora em Tuas mãos e rogo por Tua direção, Teu cuidado, proteção, mas acima de tudo pela direção do Teu Santo Espírito. Que a Tua palavra hoje venha profundamente falar aos nossos corações. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Abacuque 3, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra, a oração do profeta Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Que Deus abençoe a Sua palavra, amém? Bom, irmãos, semana passada nós demos início a essa curta, breve série de mensagens, que na realidade vai se restringir a 2 mensagens. O tema diz, avivamento, ele é urgente e ele é necessário. Na semana passada vimos a urgência, porque eu disse para vocês que a necessidade de um avivamento é urgente. Primeiro porque o juízo de Deus é iminente. O Senhor está às portas para trazer juízo sobre toda a carne e trazer juízo também sobre a sua igreja. Por isso é necessário que, enquanto é tempo, estejamos nos avivando, tornando a dar vida, a ter vida, a transmitir vida, a permitirmos que o Espírito Santo nos encha, como acabamos de cantar, e que possamos marcar e fazer a diferença nesse mundo conturbado, como acabamos de cantar, a levarmos esperança aos corações que estão necessitados da salvação. Então, a primeira razão pela qual o avivamento é urgente, é porque o juízo de Deus é iminente. Em segundo lugar, lhes disse que o avivamento é urgente, porque a frieza espiritual avança e avança silenciosamente. Nós começamos a fraquejar, nós começamos a murmurar, nós começamos a olhar para detalhes que antes não olhávamos, nós começamos já a sentir que não devemos estar onde deveríamos estar, começamos a achar que um irmão está nos olhando diferente, e essa frieza espiritual vai avançando silenciosamente, porque à medida que nos afastamos da palavra de Deus e da comunhão, o mundo vem a nos lançar prazeres mil, sugestões e muito mais propostas para encher, quem sabe, o nosso tempo e a nossa alegria. Então toma cuidado, é necessário um avivamento urgente, porque a frieza espiritual avança silenciosamente. Em terceiro lugar, semana passada disse que o avivamento é urgente, porque o pecado não confessado cauteriza a mente. É uma prática pecaminosa hoje que nos empurra para amanhã a mesma prática, e um abismo chama outro abismo. Quem começa a semear e a plantar ventos, vai colher tempestade. Toma cuidado, porque a prática do pecado contumazmente nos leva a um esfriamento espiritual, mas ao cauterizar da nossa mente, a mente se torna insensível, a pessoa peca que nem sente mais. E eu já disse várias vezes para vocês, nós não estamos, irmãos, eximidos da possibilidade de pecarmos, de tropeçarmos, mas o pecado deve ser isso na vida do crente, um tropeço, uma eventualidade, um deslize, e não uma prática contumaz e diária. Então toma cuidado. O avivamento é urgente porque o juízo é iminente, porque a frieza espiritual avança silenciosamente, mas porque o pecado não confessado cauteriza a mente e nos impede de cumprir a missão do Senhor velozmente. É chegada a hora em que não mais poderemos trabalhar, e o Senhor dá oportunidades para a sua igreja, a que possa se levantar, a propagar o Evangelho, a cumprirmos a nossa missão. Então desperta, irmão. O avivamento é urgente,
porque a missão deve ser cumprida velozmente. E vimos semana passada que, tal como Israel, no passado, as igrejas evangélicas hoje também têm perdido essa sua conexão espiritual com Deus, essa sensibilidade espiritual. Por isso que o texto lido na semana passada era o texto de Salmo 85:6, quando o salmista clama, pergunta, ele diz ao Senhor: Senhor, não tornarás a vivificar-nos? E aí ele dá a resposta: sim, o Senhor tornará, e é possível um avivamento. Você pode viver esse avivamento. Permita que essa palavra encha o teu coração. Permita-se ser guiado e dirigido por esse Espírito Santo. O avivamento é urgente, porque sem ele não há vida, santidade e nem eficácia na missão que a igreja tem que cumprir. Depois de entendermos a urgência do avivamento na semana passada, precisamos compreender hoje a sua necessidade vital para a igreja. Hoje é necessário que você, meu amado irmão, reconheça essa necessidade. O termo necessidade, o conceito de necessidade, o conceito do que é necessário, já causou inúmeros debates filosóficos. A necessidade, alguns dizem que se contrapõe à liberdade. Mas qual é a definição do conceito do que é necessário, do que é necessidade? Normalmente se diz que algo necessário é aquilo que é de absoluta necessidade, ou seja, é essencial, é indispensável. É algo sem o qual não conseguimos viver. E é claro, se eu dissesse aqui para vocês, conseguimos viver sem água? Não, a água é uma necessidade. Conseguimos viver sem o ar? Não, porque o ar é uma necessidade. Conseguimos sobreviver sem nos alimentarmos? Não, porque o alimento é uma necessidade. Irmãos, mas a necessidade, esse conceito, não é somente algo essencial e indispensável, mas o conceito de necessidade também passa por algo que é inevitável. É necessário que muitas vezes experimentemos e passemos por algumas circunstâncias, porque são necessárias para que Deus possa trabalhar no nosso coração. Então entenda também o conceito de necessidade, de algo que é necessário, como algo que é inevitável. É inevitável para você, meu amado irmão, se quiser cumprir o seu papel como igreja, cumprir a missão que o Senhor te designou, é necessário um avivamento. É imprescindível, irmãos, é inevitável. Ninguém cumprirá a missão que o Senhor lhe deu, se não experimentar um avivamento. Abacuque, quando fez essa profecia do capítulo 3, profetizou antes da invasão babilônica às terras de Judá. No capítulo 1 de Abacuque, se você depois fizer o seu devocional, verás que uma das perguntas de Abacuque foi a seguinte: até quando clamarei por socorro e tu não ouvirás? Uma das questões que Abacuque levanta para Deus é essa: Senhor, até quando nós clamaremos e não sentiremos que o Senhor está nos ouvindo? Por que que Deus aparentemente não ouvia a nação de Judá quando clamava? Porque Judá estava em profunda crise moral e espiritual. A violência, a corrupção, a idolatria e a injustiça imperavam em Judá. O afastamento de Deus fez com que essas práticas pecaminosas tomassem conta da nação. É por isso que quando eles clamavam, e mais especificamente o profeta clamava, ele não recebia resposta do Senhor. E o Senhor estampa nos olhos de Abacuque a incredulidade, a impiedade, a imoralidade, a injustiça, a idolatria do povo. Como tu queres, Abacuque, que eu ouça se o povo está vivendo dessa forma? Aí nós vamos para o capítulo 2. No capítulo 2, Deus responde a Abacuque: o avivamento virá, é necessário. Mas eu quero também dizer para você, Abacuque, que você saiba que os meus olhos não estão fechados também para a impiedade dos outros povos pagãos. Eu sei o que os babilônicos estão fazendo, e eu profetizo para você também, Abacuque: diga ao povo que a minha mão também pesará sobre a Babilônia.
Os olhos do Senhor estão atentos sobre justos, mas também sobre injustos. Irmãos, o juízo de Deus era inevitável sobre Judá, mas também sobre a Babilônia. Mas Judá estava tão endurecido, espiritualmente morto, que sem uma intervenção sobrenatural de Deus, ninguém iria sobreviver espiritualmente ao caos que viria com a invasão babilônica. Mas é mesmo no meio desse juízo severo de Deus que Deus demonstra a sua misericórdia, porque Deus é misericordioso. E Deus hoje ainda está disponível, disposto a te reavivar, a me reavivar, a nos reavivar, a fazer de nós novos crentes, a fazer de você uma nova pessoa, disponível ao Senhor, sendo usável pelo Senhor na sua obra. Mas você precisa experimentar esse avivamento. É por isso que, assim como o avivamento era a única forma de restauração da vida espiritual de Judá, porque o avivamento era necessário, Deus diz na sua palavra, nos capítulos 1 e 2 de Abacuque, e revela no capítulo 3, que o avivamento viria quando o povo também estivesse consciente de que Deus deveria ser aquele que ocupasse o primeiro lugar em suas vidas. Por isso que o capítulo 3 de Abacuque termina com um hino de louvor tremendo, magnífico. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda que as ovelhas da malhada não dêem mais leite, eu todavia me alegrarei no Senhor e na força do seu poder. Amém ou não? Enquanto Deus não for o primeiro da sua vida, enquanto você não estiver disposto a dizer: Senhor, pode me faltar tudo, como acabamos de cantar no hino 323, Castelo forte é nosso Deus. Ainda que me faltem bens, ainda que me falte fortunas, ainda que me falte saúde, ainda que me falte família, eu todavia me alegrarei no Senhor. O Senhor deve ser a fonte da nossa alegria, a fonte do teu e do meu avivamento. Oh, que hino tremendo que cantamos! Jesus é a fonte, Ele é o nosso avivamento. E então, da mesma forma que era necessário esse avivamento para a nação de Judá, ele se faz necessário também hoje, para trazer vida à IBEG, para trazer vida à igreja brasileira, para trazer vida a você e a mim. Observemos 3 razões bíblicas e rápidas, pelas quais eu vou afirmar a vocês, de que o avivamento é necessário. Entenda por necessário algo essencial, algo indispensável, mas algo inevitável. Por quê? Primeira razão, o avivamento é necessário porque ele restaura a santidade do povo de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, o avivamento é necessário porque o avivamento é quem restaura a santidade do povo de Deus. Quero ler um pensamento para vocês. Sem avivamento, o povo de Deus perde sua distinção e pureza. Com o avivamento, Deus restaura a santidade, tão imprescindível para que alguém se relacione com Deus. Lembra, eu disse para vocês que o conceito de necessidade é algo essencial, indispensável e inevitável. Por isso que eu termino esse pensamento dizendo que o avivamento é a única forma de imprescindivelmente restaurarmos o nosso relacionamento com Deus. É inevitável. Quem quer se relacionar com Deus precisa viver em santidade. Não sou eu que vos digo, é o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, quem diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É imprescindível, é inevitável, é necessário experimentar um avivamento. É necessário porque o avivamento restaura a santidade do povo de Deus. E se eu li para vocês esse trecho da carta aos Hebreus, eu reforço esse conceito da necessidade de restaurarmos a santidade, lendo o que Paulo escreve aos Tessalonicenses. Na primeira carta escrita por Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículos 1 a 7, veja o que diz:
diz, 1 de Paulo aos Tessalonicenses 4, 1-7. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Eu posso ouvir em alta voz? Esta é a vontade de Deus, a vossa o quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, e possa possuir o seu vaso, o seu corpo, e eu quero ouvir em alta voz, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas a igreja uma só voz vai dizer para que Deus nos chamou, mas para a santificação. Irmãos, eu não posso deixar de lhes afirmar, o avivamento é urgente, sim, é urgente, o juízo é iminente. O avivamento é urgente, irmãos, porque a frieza espiritual avança silenciosamente. O avivamento é urgente porque o pecado não confessado cauteriza a mente. E o avivamento é urgente porque impede que a missão da igreja seja cumprida velozmente. Mas hoje eu estou lhes dizendo que o avivamento não só é urgente, mas ele é necessário. E é necessário porque o avivamento é o instrumento de Deus para restaurar a santidade do povo de Deus. Sem santificação ninguém jamais verá o Senhor, amém ou não? É santidade que o Senhor espera de você e de mim, e nós temos exemplos práticos. Quando olhamos no Antigo Testamento, já lhe citei no domingo passado, a necessidade de que Ezequias promovesse uma limpa no templo, aquele quebrasse os ídolos, aquele restaurasse a pureza e a santidade do culto ao Senhor. O mesmo que fez o rei Josias, quando o rei Josias então restaura também o que estava faltando na igreja, no templo. Você consegue imaginar um culto sem que a palavra de Deus não seja lida, sem que a palavra de Deus não seja a instrução clara para os nossos dias e para os nossos caminhos? E é isso que Josias fez, para que a santidade fosse restaurada. O devido lugar da palavra de Deus foi readquirido, foi novamente organizado, foi novamente ordenado. Qual é a aplicação para os nossos dias da necessidade da santidade? Primeiro, diante de um mundo que relativiza o pecado, a igreja precisa se levantar em oposição a essa relativização do pecado e se levantar em pureza e em santidade. Mas também, irmãos, a santidade não é algo opcional. O crente não pode dizer, desejo viver em santidade. Não, eu não viverei em santidade. A santidade não é opcional, mas a santidade é o reflexo da presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. É imprescindível, é inevitável. E o avivamento é o instrumento, é a arma, é a ferramenta de Deus que reacende essa sensibilidade ao pecado, a saber que o pecado corrói, a saber que o pecado destrói, a saber que o pecado não agrada a Deus, a saber que o pecado precisa ser rejeitado pelo povo de Deus e não se tornar uma prática contumaz em nossas vidas. Irmãos, precisamos viver em santidade, e para isso o avivamento é necessário, porque ele restaura a santidade do povo de Deus. Já dizia o grande evangelista John Wesley no passado: Deus não aviva um povo que não deseja ser santo. Deus não aviva um povo que não deseja ser santo. Sabe, Deus não vai te avivar se você não desejar viver em santidade. Primeiro você precisa ter consciência de que ninguém se aproxima de Deus e recebe as benesses e os favores de Deus se não for vivendo em santidade. Não somente o avivamento é necessário porque restaura a santidade do povo de Deus, mas em segundo lugar, o avivamento é necessário porque ele restaura a alegria e o fervor espiritual. Sim, quando restauramos a santidade,
Quando nós realmente reconhecemos o nosso papel e o nosso posicionamento da nossa vida em oposição ao pecado, a relativização do pecado, quando começamos a viver em santidade e nos prostramos ao Senhor e ao guia da sua palavra em nossas vidas, irmãos, o que será restaurado em segundo lugar é a alegria e o fervor espiritual. Por isso que o avivamento é necessário, primeiro porque restaura a santidade, e com a santidade restaurada, o avivamento se torna necessário, porque ele restaura a alegria e o fervor espiritual. Uma igreja sem avivamento continuará existindo até, mas existirá sem alegria, sem força e sem vigor, porque o avivamento é o que restaura a alegria e o fervor espiritual. Eu gostaria de ler o que Neemias promove na nação de Israel também. Abra comigo em Neemias capítulo de número 8. Neemias capítulo 8. 9 a 12. Neemias 8, 9 a 12 diz o seguinte: E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Por que o povo chorava ao ouvir as palavras da lei? Porque a palavra confrontou o povo com os seus pecados. E ao ser confrontado com os seus pecados, o que veio não é o prazer pelas práticas pecaminosas, mas o que veio é o lamento, e a sensibilidade, e a convicção de que uma vida sem santidade só estava traindo o juízo de Deus para eles. A situação lamentável e deplorável que eles estavam atravessando, e veja que a situação de Jerusalém era de destruição. O livro de Neemias conta a restauração dos muros, de como Neemias foi um instrumento nas mãos de Deus para promover essa restauração em Israel. Por que o povo lamentava e chorava ao ouvir a palavra da lei? Porque a palavra estava lhes apontando os seus pecados. Sabe por que a palavra tem sido afastada do púlpito de muitas igrejas? Porque a palavra, quando pregada, tem que ir no cerne, tem que ir no centro, tem que nos confrontar com os nossos pecados, com a necessidade de vivermos em santidade. Porque se Deus é santo, convém que o seu povo também viva em santidade. É por isso que não somente o avivamento é necessário, e é necessário para que possa revelar e restaurar a santidade do povo de Deus, através da pregação da palavra, mas ao ser restaurada essa santidade, a confrontação com os nossos pecados, traz em um primeiro momento a tristeza, e deve trazer tristeza. O pecado não pode te envolver a ponto de trazer só o prazer, a alegria, a satisfação, porque o servo de Deus que tem o Espírito Santo vivendo dentro dele, e hoje nós cantamos aqui: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem inundar o meu interior. E quando o Espírito Santo inunda um interior, ele revela o pecado, e não tem jeito de ser cheio desse Espírito Santo sem que eu não me esvazie dos meus pecados, porque à medida que ele me enche, eu preciso desocupar o espaço que está sendo ocupado por coisas que não agradam a Deus. O enchimento necessariamente trará o esvaziamento da minha carne, e do meu eu, e do meu ego. É por isso que é necessário o avivamento para a restauração da alegria e do fervor espiritual. Continuando a leitura de Neemias 8, diz o seguinte: 10, disseram-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Você pode ler comigo em voz alta? Porque a alegria do Senhor é a vossa força, amém ou não? Alegrai-vos no Senhor. A alegria do pecado é vã, a alegria do pecado é passageira, a alegria do pecado é enganosa. A própria Bíblia já diz lá em Provérbios que enganosa é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
O pecado e as aparências do mundo, aquilo que você hoje está dizendo que te traz satisfação, mas que não condiz com a palavra de Deus, deve ser rejeitado, você precisa se esvaziar. E a Bíblia diz que isso só é possível com um avivamento, que é necessário, é inevitável, é imprescindível. Primeiro, para restaurar a santidade. A gente precisa ser confrontado com essa palavra e restaurar a nossa santidade, deixarmos as práticas pecaminosas de lado. E não são somente pecados sexuais, não, porque quando lemos lá na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, ele diz que também o engano, o engodo, a mentira, também expõe a nossa falta de santidade. E precisamos, irmãos, restaurar hoje essa santidade, porque restaurada a santidade, a alegria vem inundar o nosso coração, e a alegria do Senhor é a vossa força. 11, os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Veja que a santidade não traz tristeza. A santidade não vem te trazer opressão, a santidade não vem te trazer uma vida de caretice. Viver em santidade não vai te tornar segunda categoria, mas quando a gente vive em santidade, a Bíblia diz: não vos entristeçais, esse dia é santo, porque quando estamos vivendo em santidade, a alegria do Senhor será a nossa força, amém ou não? Eu não preciso dos prazeres dessa vida para viver em alegria, você não precisa dos vícios para viver em alegria, você não precisa dos pecados sexuais para viver em alegria, você não precisa de grana farta para viver em alegria, porque basta permitir que o Espírito Santo te preencha. Viva em santidade, e a santidade restaurará a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é o que perdura. Alegrai-vos no Senhor. É por isso que mais uma vez eu digo, Abacuque termina o seu capítulo 3 dizendo: eu me alegrarei no Senhor independentemente das circunstâncias. E olha, se você quiser o Abacuque 3 de uma forma mais contemporânea e dentro do Novo Testamento, é o mesmo que Paulo prega quando escreve aos Romanos no capítulo 8. Não tem distância, não tem comprimento, não tem largura, não tem nada que me afasta do Senhor. Não tem nenhuma criatura desse mundo, não é nem a morte nem a vida, porque nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amém? Alegre-se, meu amado, alegre-se no Senhor. Por isso que no versículo 12 do capítulo que nós estamos lendo, 8 de Neemias, o versículo 12 diz: então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Após a leitura da palavra, o povo chorou, arrependeu-se, mas depois celebrou com grande alegria. E hoje eu te convido a celebrar, não com toda essa quantidade aqui que a gente tem, veja, doçuras, porções, mas a gente vai ter um churrozinho lá embaixo e vai ter um refrigerantezinho para a gente se alegrar também, porque esse é o dia que fez o Senhor, amém ou não? Regozijai-vos e alegrai-vos nele. Restaura a santidade, irmão, em nome de Jesus. O avivamento é urgente. É urgente por quê? Porque o juízo é iminente. O avivamento é urgente, irmãos, porque a frieza espiritual avança silenciosamente. O avivamento é urgente, irmãos, porque a vida de pecado cauteriza a mente, e o pecado não confessado vai penetrando, vai te enredando, vai te envolvendo, vai te afastando da presença do Senhor. Mas envolvido, entrelaçado, enredado pelo pecado, sem avivamento a gente não vai cumprir a nossa missão velozmente. Mas hoje eu lhes disse que o avivamento ele é necessário, e é necessário, irmãos, porque o avivamento é a única forma de restaurar a santidade do povo de Deus. O avivamento é necessário porque o avivamento restaura a alegria e o fervor espiritual. Mas em terceiro e em último lugar, o avivamento é necessário porque ele restaura a missão e o testemunho da igreja. Uma igreja avivada volta a cumprir seu propósito e a testemunhar, mas testemunhar com poder. Quando a gente abre a Bíblia lá em Atos 2, 41 a 47, nós vemos a igreja cheia do Espírito Santo, avivada, crescente. A cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iriam se salvando. Mas a igreja vivia como? Eles não se afastavam da comunhão, do partir do pão, da palavra, da doutrina e das orações. A IBEG precisa restaurar o que de mais precioso existe e que pode avivá-la:
a gente precisa permitir que o Espírito Santo nos encha. É necessário, é imprescindível, é necessário porque é inevitável. Se quisermos experimentar um avivamento, o avivamento é necessário porque é a única forma de restaurar a santidade da igreja. O avivamento é necessário porque é a única forma de restaurar a alegria e o fervor espiritual da igreja. Mas o avivamento é necessário porque restaurada a santidade e a alegria e o fervor, nós teremos restaurada a nossa missão e o nosso testemunho. Uma igreja sem vida espiritual perde a sua voz na sociedade. Uma igreja sem vida espiritual perde a sua influência na sociedade. O avivamento reacende a paixão pelas almas, por missões, por discipular, por estreitar relações, como o Cris dizia aqui, por sentar e conversar com pessoas, irradiar no teu olhar, no brilho do teu olhar, que a vida com Jesus Cristo tornou-a diferente, que você tem algo a acrescentar na vida de quem você está se relacionando, e o que você tem a acrescentar é essa mesma alegria que te inundou, é essa mesma alegria que vai provar aos outros que não é necessário o vício, que não é necessário o pecado, mas é só necessário permitir que o Espírito Santo nos encha, e é viver a vida cristã com veracidade. A igreja passa a impactar a sua cidade com um testemunho verdadeiro. Jonathan Edwards, se você ler aí a biografia do Jonathan Edwards, um crente fiel ao Senhor Jesus Cristo, Jonathan Edwards disse uma certa vez: quando Deus aviva a sua obra, o zelo missionário é inevitavelmente renovado. Quando a igreja permite que o avivamento faça parte da sua vida, o zelo missionário é reavivado. Eu vou querer servir, eu quero fazer algo, eu quero me envolver em missões, eu quero contribuir, eu quero mudar a vida de pessoas. Porque a consequência natural do avivamento é a igreja cumprir o seu legado, a sua missão. Eu concluo dizendo e relembrando, vamos ver se vocês estão comigo? Por que o avivamento, em primeiro lugar, é urgente? Porque o juízo de Deus é iminente. Porque a frieza espiritual avança, e porque o pecado não confessado cauteriza e a missão da igreja, que deve ser cumprida com rapidez, acaba não sendo cumprida velozmente. Hoje eu lhes disse que o avivamento é necessário. Por quê? Porque o avivamento é a única forma de restaurar a santidade do povo de Deus. Mas eu disse que é necessário, porque não somente restaura a santidade, mas com a santidade restaurada, nós também restauraremos a alegria e o fervor e o vigor espiritual. E restaurada a santidade, a alegria, o fervor espiritual, teremos restaurada a missão e o testemunho da igreja. Quando Deus aviva o seu povo, tudo volta ao lugar. A palavra volta a ser o centro. A adoração passa a ser o centro da nossa vida. A santidade passa a ser o meu modo de vida. E a missão da igreja de testemunhar e ganhar almas passa a ser o ar que movimenta a igreja do Senhor. Irmãos, a resposta final é clara. Sem avivamento, eu lhes disse, a igreja pode até sobreviver. Mas com avivamento, a igreja vive, frutifica e glorifica a Deus. Por isso que o pedido de Abacuque será o nosso pedido nessa noite. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Aviva-me, Senhor. A começar em mim, aviva-me. Ó Deus, que eu possa viver em santidade. Ó Deus, que a alegria seja restaurada ao teu povo.
que o fervor espiritual passe a ser esse combustível. Ó Deus, estamos aqui para restaurar a nossa missão e a nossa razão de ser e existir. Avivamento urgente, avivamento necessário.